Então, galera, partindo para mais uma gravação do programa Nosso Cerrado. Nesse episódio, nós vamos conhecer o Jardim Botânico, mais um parque criado pelo professor Ezequiel Henning, que você, educador, pode usar para enriquecer as suas aulas. É isso aí, vamos conhecer o Jardim Botânico. Partiu! Mais um programa Nosso Cerrado. O Jardim Botânico de Brasília foi fundado no dia 8 de março de 1985. Apesar de sua área já estar em parte delimitada desde a construção da cidade. Foi o primeiro jardim botânico do Brasil com um ecossistema predominante de cerrado. Ele possui uma área de cerca de 5.000 hectares, dos quais 526 hectares são abertos à visitação, com plantas nativas e exóticas, devidamente identificadas, além de uma trilha ecológica com 4.500 metros. Estamos no Jardim Botânico e aqui do meu lado duas pessoas ilustres no que se refere a meio ambiente em Brasília. Adolfo Fuica e César Sucupira. Professor Adolfo, conta um pouquinho da história do Jardim Botânico, como que essa coisa dele ser visto como um museu. Eu mesmo não sabia disso, inclusive estava até fazendo força aqui para falar que eu estava chamando de parque, eles já até me chamaram a atenção, ó, não é parque. Parque é parque, aqui é o Jardim Botânico e é bem diferente do parque. E eu queria que você explicasse um pouco isso, porque eu acho que, como eu, muita gente faz essa confusão, né? O Jardim Botânico, ele nasce primeiro de uma necessidade do Distrito Federal, que existia a Fundação Zoobotânica. Ela foi muito mais antiga, ela vem antes da construção de Brasília e aqui foram testes da Fundação de algumas madeiras, algumas espécies arbóreas para servir para construção, como esses aqui, esses pinos que são canadenses, e foi feito também esse teste com o eucalipto australiano. E posteriormente, há 30 anos, que nasce o Jardim Botânico do Distrito Federal. O Jardim Botânico é na categoria de museu, porque ele abriga coleções vivas. Por exemplo, até esse espaço que a gente está agora, com esse pino que você citou, o Pinheiro do Canadá, é uma coleção viva. A gente tem outras coleções in situ e ex situ. O que é isso? In situ do próprio Cerrado. Então a gente tem 4.500 hectares dessa coleção in situ, que é o próprio Cerrado, né? A unidade de conservação na categoria Estação Ecológica. E vários tipos de ambientes onde as pessoas podem visitar, como o Jardim de Cheiro, que também é uma coleção ex situ, que são plantas vindas de fora até, que foram introduzidas no Brasil na época do período da colônia, né, trazidas da Europa, como o alecrim, o tomilho e outras. Temos uma coleção de orquídeas também, um orquidário, que por isso que a gente coloca na categoria museu e não parque. Parque as pessoas confundem muito e trazem animais domésticos, como a Adolfo falou, e o Jardim Botânico é proibido até mesmo porque, em função de estar muito próximo, né, não tem uma divisão entre a Estação Ecológica e o Jardim Botânico em si. Você traz um animal desse que pode contaminar os animais silvestres. Bom, galera, nós estamos no Museu Vivo e aqui, nesse lugar, é o Complexo de Plantas Ancestrais. E o professor César Sucupira vai explicar pra gente como funciona isso aqui e falar um pouco da escultura que tá aí do lado, que faz uma homenagem a essas plantas ancestrais. Um globo, é o globo terrestre, né, a realidade, né? Ah, ela se mexe, é interativa, né? Que legal. Ela é o globo. E essas placas aqui, cheias de placas, umas mais velhas, né, e as outras mais novas. A gente coloca a vida mais primitiva, né, a biodiversidade do planeta nessas placas, onde a vida mais primitiva está na placa mais velha e a mais evoluída na mais nova. Novinha, né? Então a gente, quando classifica o homem, a gente coloca ele dentro aqui, porque o homem, apesar de ser o ser que basicamente domina o planeta, nós somos muito mais
recentes no planeta do que essas plantas aí que estão há milhões de anos atrás já existiam, principalmente as pteridófitas e as briófitas. Tá? Então a classificação do homem estariam aqui. E aqui ficaria o quê? Além dessas plantas, os cetáceos, que são as baleias, os quelônios, que são as tartarugas, os tubarões. Tá? Todos aqueles mais antigos que Todas as vidas mais antigas que nós, professor. Exatamente. Legal. Aqui já é um espaço bem legal. Desse lado, a ação do homem na construção do museu vivo. E do outro lado, o cerrado denso. Aqui a gente consegue ver bem legal. Um lado, quando o homem mexeu, o outro lado, que o homem não mexeu. E isso é muito legal para os professores mostrarem também para as turmas. Sem contar nos cactos, onde você pode botar aquele aluno que deu mais trabalho para abraçar o cacto no final da visita. Fica bem legal também. Nós estamos agora na estação do orquidário e o professor César vai explicar um pouco pra gente como que funciona a orquídea. Que muita gente acha que ela vem aqui na planta mãe e suga, mas não é bem assim, né, professor? Não. Não tem nada a ver com parasita, né? Não, não é. Na realidade, elas são conhecidas como epífita. Existem orquídeas terrestres, rupestres que dão na pedra e as epífitas que são essas. O que é o hábito epifitismo? Elas pregam no, digamos assim, no galho da planta, no tronco, lançam suas raízes, mas essas raízes não penetram na casca e não retiram nada da planta. Então elas não são parasitas, elas usam como suporte. A orquídea em si não gosta muito de sol. Então o que ela faz? Dentro da mata, ela procura um ambiente onde tenha meio sol. As folhas deixam passar um pouco de sol, ela precisa de sol para fazer a fotossíntese, né? Através da folha, mas não aquele sol causticante que pode matá-lo. Então elas criaram esse hábito de epifitismo. Não são parasitas. Erroneamente, muita gente classifica como parasita, mas não se preocupe. Se você tiver uma orquídea e quiser colocar numa árvore na sua casa, pode colocar que ela não vai matar a sua árvore de jeito nenhum. É o Jardim de Cheiros. Ele foi criado para oportunizar o visitante a conhecer, na realidade nem conhecer, a resgatar, através da cultura, os chazinhos. As nossas avós, nossos bisavós tinham a mania de oferecer chazinhos para a gente. Hoje em dia se perdeu muito essa cultura. Então o Jardim Botânico resolveu investir, né, nesse espaço chamado Jardim de Cheiros, exatamente para isso, para resgatar a cultura dos nossos avós. Essa coisinha de tomar chá, por exemplo, um chazinho calmante, a erva cidreira aqui, tá? Todas elas basicamente exalam um cheiro. Uns servem para chá, outros apenas só para cheirar. Por exemplo, a lavanda você não faz chá de lavanda, mas tem um cheiro, um aroma agradável. Que você pode também utilizar para estar aguçando os outros sentidos do aluno. Você venda o aluno, deixa ele descalço, passeia dessas calçadas aqui, pisa por várias texturas na grama, na calçada, na água, faz com que ele sinta, passe a mão nessas plantas, não pode arrancar, só para cheirar, né? Então aguçando o sentido que não seja só a visão. Sentindo mais o meio ambiente, exatamente, a natureza, através de outros sentidos, Luiz, porque a pessoa só está acostumada à visão. Quando você tampa a visão, você começa a aguçar outros sentidos. Nós estamos agora na Estação Ecológica, que é o centro científico aqui do Jardim Botânico. Né, professor, explica um pouco isso. Por que ela é o centro científico? O que tem aqui de tão importante? A Estação Ecológica e o Jardim Botânico, eles, né, são um museu vivo de espécie. Aqui no herbário já é feito um tratamento dessas espécies e cadastrada toda a sua família, espécie, gênero e um pouquinho da história de cada planta dessa. Então aqui é a coisa central do jardim. Então ele já tem mais de 33 mil espécies cadastradas do Cerrado e que
cada a atividade dessa planta. Então é muito importante porque aqui está a pesquisa, aqui está o conhecimento que essas plantas vão poder gerar. E em breve elas vão explicar para vocês, que vocês vão entender como vocês poderão acessar, e principalmente os professores, como poderem usar esse herbário, usar a nossa estrutura da Estação Ecológica para iniciação científica com seus alunos. Porque aqui tem um dos maiores, né, herbários do Centro-Oeste e um dos maiores do Cerrado no Brasil. Ele funciona como se fosse uma biblioteca de plantas. Então nós vamos no campo, coletamos as plantas, secamos essas plantas para que ela não dê fungo depois no acervo, né? E essas plantas são guardadas como livros dentro de uma biblioteca mesmo. A gente acondiciona essas plantas em ordem de família, dentro das famílias em ordem de gênero e dentro dos gêneros em ordem de espécie. Porque dessa forma, quem vier nos visitar para poder fazer algum tipo de consulta, acha que ele está procurando facilmente e também é uma forma fácil da gente organizar o nosso acervo. Quantas tem aqui até hoje agora catalogadas? Aqui no nosso acervo nós temos cerca de 31.100 espécies, quase assim. E são todas espécies que nós coletamos, basicamente espécies do Cerrado. Nosso acervo é um acervo muito importante de espécies do Cerrado. E muitos pesquisadores vêm nos visitar para olhar a nossa coleção de plantas, né? Porque a gente tem uma estação muito grande, que é a estação do Jardim Ecológica do Jardim Botânico de Brasília, que é onde a gente faz mais coletas. E é muito importante ter acesso a essas plantas, né? Saber o que tem na estação e isso proporciona várias pesquisas diferentes. Qual que é o objetivo maior da nossa pesquisa, né? É mostrar para a pessoa que aqui na estação nós temos espécies raras, espécies endêmicas, então isso é um grande resultado para criar uma unidade de conservação. Aqui já é uma unidade de conservação, mas, por exemplo, a pessoa vem aqui e olha uma planta de um lugar que ainda não é uma unidade e fala assim, olha, essa planta é muito importante, ocorre lá, mas ainda não tem nada que vá fazer com que essa planta seja protegida. Vamos, então, criar uma unidade para que esse local seja protegido. Dá um exemplo de uma planta do Cerrado que precisa ser protegida. Todas. E uma assim que você, não, essa por isso, assim. Eu acho que o exemplo que a gente tem muito, que é muito típico de Goiás, é o pequi, né? Porque o pequi, além de ser uma árvore cultural de Goiás, que todo mundo conhece, que todo mundo aprecia o fruto, ela também funciona como a pessoa coleta os frutos e vende, né? Uma fonte de renda para a família. Uhum. Então ela tem várias importâncias, por isso que ela é uma árvore que não pode ser cortada e quando ela precisa ser cortada, a pessoa que faz esse corte ela tem que fazer uma medida mitigatória de plantar mudas de pequi. Estamos na mais recente construção aqui do Jardim Botânico. Como vocês podem ver, dá para ter uma ideia geral do tamanho que é o Jardim Botânico aqui de Brasília. E fiquei curioso, essa construção, fala pra gente, professor. Esse aqui vai ser o Centro Serratense de Referência do Cerrado, onde é uma construção toda sustentável, onde captação de água, todos madeira plantada, reflorestada, que é o eucalipto tratado. Ela tem um desenho também arrojado, como fosse servir de mirante, mas para as exposições permanentes. E também aqui vai ter um dos maiores acervos de dissertações de mestrado, tese, doutorado, projeto, pesquisas, grandes trabalhos e uma biblioteca interativa. Então Legal. Aqui vai ser um centro de excelência do Cerrado, chamado Centro Serratense. Legal. Então, galera, nesse ponto a gente termina mais um nosso Cerrado, com essa vista maravilhosa daquilo que a gente tem que preservar. É isso aí, preserve,
porque ele vai estar aí sempre. A gente acorda sem vontade de levantar contra esse tipo de energia. Nós temos que lutar, baixar a cabeça, ficar parado, não vai adiantar. Desistir, irmão, este não é o caminho. O pensamento positivo é que dá força de domínio. Problemas irão surgir.